Deuteronômio 28, do 1 ao 13. Deuteronômio 28, do 1 ao 13, diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu tenho te ordenado, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 3: Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Versículo 12: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações. Porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Feche os teus olhos, queridos. Sim, Senhor, nós pedimos agora que o Senhor possa ministrar os nossos corações, e que nós possamos, ó Pai, ser tocados e impactados pela tua palavra nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa fluir, Pai, nessa noite, e que a tua palavra possa ministrar os nossos corações, Senhor. Amém. Queridos, essa palavra é sobre o tema do ano. E o tema do ano que nós colocamos como Igreja Shalom é ouvir e obedecer. Nós vemos muito isso, queridos. Eu não sei quantos têm filhos adolescentes. É uma luta para eles ouvirem, principalmente para eles obedecerem. Vai lavar uma louça, já vou. Mas ele nem ouviu, só já vou. Então quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. Nós temos 3. Vai fazer isso, já vou. Eu já vou. E a palavra do Senhor, queridos, diz que nós precisamos ouvir e obedecer. A Bíblia é clara a enfatizar que as bênçãos de Deus estão ligadas à nossa disposição de ouvir e obedecer a Deus. Queridos, no hebraico, ouvir quer dizer ouvir com atenção e agir em obediência. Não é apenas escutar, mas é compreender e aplicar. Então, quando fala lá no versículo 1, diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Ouvires aqui quer dizer assim, ó, se você ouvir, ouça e coloque em prática, não é apenas ouvir. É ouvir e colocar em prática. Quando eu estava preparando essa mensagem, queridos, eu coloquei apenas o versículo 1 e 2. E depois eu fui ler. Eu estava lendo o restante. Eu falei, preciso colocar mais isso. Porque do versículo, aliás, não coloca, mas do 2 em diante, queridos, até o 13, fala de todas as bênçãos que nós temos ao ouvir e obedecer a Deus. Então nós precisamos ouvir e obedecer, aplicar aquilo que ouvimos em ações práticas.
ouvir e obedecer a Deus. Por isso, queridos, que nós não somos uma igreja de campanha. Nós não fazemos campanhas, porque eu entendo, olha o versículo 8: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor vai mandar as bênçãos contigo. Onde você pôr a mão, você vai ser abençoado, se ouvir e obedecer. Então nós entendemos que nós não precisamos fazer campanhas como igreja, campanha para ser abençoado. Por quê? Porque se nós ouvirmos e obedecemos a palavra de Deus, nós somos abençoados. Queridos, a palavra é clara. O Senhor vai mandar que a bênção te acompanhe aonde você pôr a mão. Então nós não precisamos correr atrás da bênção. Eu não preciso correr onde tem um culto, uma campanha disso, uma campanha daquilo. Queridos, nós temos criado igrejas gourmet. Já viu que hoje está tudo gourmetizado? Até o milho verde gourmetizado. Vi essa semana, milho verde gourmet. Os caras passam de tudo, fica dessa grossura o milho verde. Tudo gourmetizado. Então nós vamos nas igrejas buscar aquilo que só nos interessa. Eu gosto disso, só daquilo. Eu vou nessa igreja porque essa igreja tem um louvor bonito. Então, o resto não me interessa. Tendo um louvor bonito, está ótimo. Ah não, eu vou nessa igreja porque essa igreja tem uma aparência bonita, tem um telão lá no fundo, é lindo. Então eu vou na igreja para isso. E muitos cristãos hoje têm buscado igrejas gourmet. E muitas igrejas têm se adaptado para agradar pessoas, gourmetizando as coisas. Em que nós fazemos uma campanha, como diz o pastor Saulo, 7 cabeçadas no pé da cruz, para você ser abençoado. Queridos, mas o que a palavra está me dizendo? Se você ouvir e obedecer a Deus, Ele vai mandar que a bênção te acompanhe onde você pôr a tua mão, vai ser abençoado. Então não preciso correr atrás de bênção. Eu preciso ouvir e obedecer. Aí que é o problema. Nós até ouvimos, mas na hora de obedecer, aí é a dificuldade. Aí é a dificuldade. Queridos, interessante que a obediência de Noé salvou tanto Noé quanto a sua família. Queridos, estudando um pouquinho sobre Noé, não existia chuva naquele tempo. Até Noé não existia chuva na terra. E aí Deus vem e fala assim para Noé: Noé, preciso que você construa uma arca. E Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus, mesmo sem entender. Por quê? Vou fazer uma arca aqui no seco, desse tamanho, para encher de bicho? Nem Rio Grande tem aqui perto para que seja possível navegar essa arca. O que é essa chuva? Quer dizer, quantas vezes você já ouviu a voz de Deus? Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus? E você fica tentando entender o porquê que Deus te mandou fazer determinadas coisas, sendo que é só obedecer. Não ficou questionando a Deus: Deus, mas explica por quê? Não pode ser um barquinho menor? Não podemos fazer uma torre um pouquinho mais alta? Deus, eu não estou entendendo, me explica melhor o que está acontecendo. Não é simplesmente obedecer. Entrou Noé, sua família, os animais, e obedeceu. Mas a Bíblia fala de uma outra pessoa que ouviu a voz de Deus e não obedeceu. 1 Samuel 15, do 18 ao 23, diz assim: E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas,
e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançastes os despojos e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul ouviu a voz de Deus. Deus falou com Saul: você vai lá nos amalequitas e mata tudo, homens, mulheres, crianças de peito, animais, vacas, jumentos, tudo que tiver, você mata tudo. Ordem de Deus. Não me pergunte, converse com Deus, por que ele quis isso. Ordem de Deus. Então Saul ouviu a voz de Deus, e ele foi, juntou os seus homens e foi. Só que o que ele fez? Matou um tanto, trouxe o rei, trouxe o melhor das ovelhas, o melhor das vacas, aqueles gordinhos, os angus, né? Trouxe tudo. Vamos fazer um churrasquinho. Ele desobedeceu a Deus. Tanto que Samuel fala para Saul: o que Deus está preocupado com os sacrifícios? Ele ainda tenta justificar: ah, Samuel, mas eu estava trazendo esses bichos para nós fazer sacrifício para o teu Deus. Era para fazer sacrifício. Samuel fala para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. E aí você vê pessoas se automutilando para agradar a Deus. Pessoas que andam quilômetros de joelhos, pessoas que andam quilômetros arrastando uma cruz, pagando promessa, fazendo sacrifícios. Mas aquilo que a palavra diz, nós não obedecemos. Aquilo que Deus fala para nós, nós não obedecemos, achando que o nosso sacrifício vai agradar a Deus. Aí segue lá em 1 Samuel, mesmo livro, capítulo 15, no versículo 27 e 28, presta atenção. E virando-se Samuel para se ir, e ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao seu próximo, melhor do que tu. Interessante, queridos, que depois de tudo isso, depois de Saul ter ouvido a Deus, desobedecido, tentado se justificar com Samuel, quando Samuel se vira para sair, ele pega na capa de Samuel e rasga. E aquilo foi profético, porque Samuel falou: assim como você fez isso, Deus está rasgando de você hoje o teu reinado. Cris, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está nem aí para a sua boa ideia. Você já viu que a gente tem uma boa ideia para tudo? Você já viu que a gente é craque em boas ideias? Principalmente quando o problema é do outro. A pessoa chega para você e vem abrir a vida dele: puxa, eu estou com um problema nisso, problema naquilo. E aí você já tem uma boa ideia para aquilo. Se você fizer isso, isso e isso, vai dar certo. Só que às vezes nem na tua vida dá certo, porque nós somos cheios de boas ideias. E Saul, ele tinha boa ideia: eu vou levar esses animais já fazendo um sacrifício, está tudo certo. E Deus não está nem aí para a tua boa ideia. Ele quer apenas que você obedeça. Queridos, você tem duas opções: ou você obedece e é abençoado,
ou se desobedece e é rasgado. Quando nós sentamos na frente do pastor, ele falou assim: eu preciso enviar vocês para Campo Largo. Vocês vão para Campo Largo? Cuidar da igreja de Campo Largo? No dia eu não respondi isso, porque eu só comecei a chorar, fui embora chorando, cheguei em casa chorando, fiquei uma semana chorando. Só que no meu coração algo gritava assim. Eu orei para que Deus me abençoasse e me usasse na obra. Eu posso muito bem dizer: eu não quero, e eu não vou. Mas aí eu estou desobedecendo aquilo que Deus me chamou, e aquilo que Deus me ordenou a fazer. Ou nós obedecemos, ou Deus levanta outro, queridos. O problema é que tem gente que se acha a última bolacha do pacote. Eu sou um excelente músico. Se a igreja me perder, eles vão fazer o que sem música? Eu sou o cara. Deixa eu falar uma coisa, Deus já levanta outras pessoas. Quando Saul desobedeceu, Deus já tinha levantado Davi lá no pasto. Davi já tinha sido levantado lá no pasto. Por quê? Porque Saul desobedeceu. Talvez seja o tempo de você olhar para a sua vida e dizer assim: puxa, eu preciso obedecer, porque senão eu vou ser rasgado, assim como Saul. Precisamos obedecer aquilo que Deus nos manda. Se Deus tem mandado você parar, queridos, talvez seja tempo de parar. Se Deus tem mandado você se mover, talvez seja tempo de você se mover. Ah, pastor, eu queria fazer isso, eu queria ajeitar aquilo, fazer aquilo. Queridos, Deus tem te mandado fazer. Deus tem te mandado fazer. O problema é que nós queremos agradar a Deus fazendo. E nem tudo é o fazer. Estava conversando com a minha esposa esses dias, e ela falou assim: estou vendo que nós vamos precisar mudar para Campo Largo. Nós vamos precisar arrumar nossas coisas de vida. E eu entendo que isso é algo que nós vamos fazer. E ela falou: quando que nós vamos? Eu falei: não sei. Eu só vou me mover quando Deus falar. Se Deus falar é tempo, nós vamos arrumar as coisas e nós vamos ir. Pela nossa vontade, talvez nós já estivéssemos aqui. Só que nós precisamos entender que nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós e obedecer aquilo que Ele tem para nós. Tiago 1,22 diz assim: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas pratiquem-na. Pratiquem-na. Põe em ação a palavra de Deus. Queridos, o ID, pregar o evangelho é para quem? Para os pastores e líderes, amém? O ID, fazer discípulos, é para pastores e líderes, amém? Misericórdia, é para você, é para mim. E por que nós não praticamos o que a palavra diz? Deixa eu te fazer uma pergunta. Analise a pergunta. Pregar é para todos? Sim ou não? Pregar, falar de Jesus, pregação, é para todos? Sim ou não? Sim. Sim. O altar é para alguns. Mas e qual que é o teu altar? Talvez o teu altar seja o teu trabalho, onde você está. O teu altar onde você vai pregar, talvez é a tua casa. É onde você vai pregar. Queridos, eu nunca esqueço de uma cena. Nunca esqueço de uma cena. Eu estava no meu quarto, sentado, fazendo minha devocional. A porta do meu quarto aberta e eu tinha a visão da cozinha.
na cozinha, a minha esposa estava sentada com as meninas na mesa, e elas estavam fazendo devocional, e choro das meninas, e choro da Dália, e choro das meninas, e ela ministrando a vida delas sobre o Espírito Santo, lendo a Bíblia, ministrando a vida delas, e elas estavam totalmente quebrantadas na mesa, chorando. Só que nós achamos que isso é para alguns. Ah, pastor, eu não... Puxa, eu sou meio burro. Sou meio ruim com as palavras. Queridos, qual é o teu altar hoje? Qual é o teu altar onde você tem deixado de pregar o amor de Deus? O problema é que nós nos comparamos. Nós sempre nos comparamos com alguém que está sempre assim. Primeira vez que o pastor me pediu para pregar na igreja, eu falei que não vou. Você vai pregar? Não vou, pastor. Não vou. E ele não me chamou mais. Eu fiquei pensando, puxa, agora eu já queria e ele não me chama mais. E ele me chamou novamente depois de um tempo. E a comparação veio. Como que eu vou pregar? Cara, olha o japonês, como que o japonês prega? O cara é ninja. O cara fala bem, prega bem. E a gente sempre se compara, queridos. Nós sempre nos comparamos. E nós nunca nos comparamos com ninguém abaixo de nós. Sempre com alguém que está lá em cima. Puxa, eu queria começar a tocar na igreja, mas olha lá, puxa, não consigo chegar naquele nível. E nós sempre nos comparamos. Mas é tempo de você ouvir e obedecer a palavra de Deus, e de fazer discípulos. E de fazer discípulos. Você não precisa ir para fora fazer os teus discípulos. Comece pela tua casa, pelos teus filhos, pelos teus vizinhos. Nós precisamos pôr na prática a palavra de Deus, queridos. É na prática. E a prática é quando? Amanhã? Hoje. Isso é ser igreja na segunda-feira. Ser igreja na segunda-feira, queridos, é quando você chega no teu ambiente de trabalho e às vezes você não precisa falar nada, e que as pessoas olham para você e dizem assim, puxa, ele é diferente. Ele é diferente. Porque nós precisamos pôr em prática aquilo que a palavra nos diz. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. E isso é pôr em prática, isso é ser igreja. Ah, mas no meu trabalho, pastor, às vezes eu preciso contar uma mentirinha para eu poder vender mais. Às vezes eu preciso fazer algumas coisas aí que não é muito certo, mas eu preciso fazer para poder ganhar meu dinheirinho. E essa é a grande questão, queridos. Nós deixamos de obedecer a palavra de Deus. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas pratiquem-na. Queridos, Deus fala de várias maneiras. Como eu falei, nós vamos começar em fevereiro a nossa escola de profetas. Muitos vão, aqueles que quiserem fazer, vão entender as formas de que Deus fala. Primeira delas, Salmo 119, 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Deus fala através da sua palavra. Deus ele ministra as nossas vidas através da palavra. A Bíblia, queridos, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia ela é atual, queridos. Volto a dizer, semana passada já falamos sobre isso. É tempo de ter um tempo de intimidade e comunhão com Deus. Leitura da palavra. Queridos, como pastor,
O mais viável é o quê? Uma igreja que não lê? Uma igreja que não busca, por quê? Porque o que eu falar aqui em cima seria a regra. É ou não é verdade? Eu falo aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu quero direcionar, e está tudo certo. Só que Salmo 119, 105 fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos traz luz para onde nós devemos ir, queridos. E você pode ler às vezes o mesmo versículo, várias e várias vezes, Deus vai falando de uma forma diferente. Segunda forma, João 16, 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo ministra os nossos corações. O Espírito Santo fala a nós. No profético, queridos, nós temos as formas que Deus fala: os que sentem, os que veem, os que ouvem e os que sabem. Essas 4 formas. Quando eu fluo no profético, nos que sabem. Queridos, o Espírito Santo ministra no meu coração e eu sei porque eu sei. Se me perguntarem como eu sei, eu falo que eu sei porque eu sei. E eu sei. É simples. Só que a gente precisa entender isso. Tem pessoas que sentem. A pessoa chega no ambiente e ela sente o ambiente. Puxa, esse ambiente tem alguém que está assim. A minha esposa, ela é das que sentem. Ela chega e diz: amor, você sentiu como que estava assim? Nossa, tal pessoa está se sentindo assim, assim. É o Espírito Santo falando a nós. É Ele ministrando os nossos corações. Jonas 1,4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Deus nos fala muitas vezes por situações na nossa vida em que nos levam a entender que Ele está ministrando as nossas vidas. Teve um dia, nós estávamos em casa no final de tarde, e o tempo fechou. O tempo fechou e veio uma chuva muito forte. E logo começaram a cair pedras. Começou a cair pedra e quebrar as telhas da nossa casa. Teve pedras que quebraram a telha, furaram o forro e passaram para baixo. Chuva, acabou a luz, água na sala, água por tudo. Queridos, naquele momento o que eu queria era pegar uma escada e subir lá em cima no telhado com chuva, arrumar. Um desespero. Mas a minha esposa estava em paz. E ela olhava e dizia assim: fique calmo, nós vamos ganhar tudo novo. Eu falei: essa mulher é louca. Além de tudo, é louca. Queridos, imagina uma chuva de pedra, aquilo o mundo acabando. Chuva, escuro, era noite já. Água dentro da casa, molhando tudo. E ela olha para mim e diz: fique calmo, nós vamos ganhar tudo novo. Já me lembrei da conta do banco, falei: não dá, a conta está vermelha, então não vamos ganhar tudo novo. Mas Deus estava ministrando o coração dela naquele momento de tribulação, de tempestade. E esse é um outro testemunho. Depois a gente apareceu um seguro que eu nunca fiz na minha vida e nós ganhamos tudo novo. Tudo novo. Cobertura, me pagaram até minha mão de obra para trabalhar. Então Deus fala de todas as situações. Ele fala através de pessoas. Talvez você já tenha recebido uma palavra de alguém que chegou do teu lado e falou assim: ó, Deus vai te dizer isso. Deus, Ele usa pessoas para falar com você. Essas são as formas de que Deus fala. O problema é que nós falamos assim: puxa, Deus não fala comigo. Deus não tem falado e eu faço devocional e Deus não fala comigo. Só que o problema é que nós fazemos um monólogo, que nós chegamos e falamos: Deus, isso, você tem a tua listinha de pedido de oração, você ora rapidinho, fecha a Bíblia e sai.
E nós não paramos para ouvir aquilo que Deus quer falar. Mas Ele fala aos nossos corações. E na correria, queridos, na correria do dia a dia, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. E como está corrido os dias? Como nós temos coisas para fazer? Lembra lá de Marta e Maria? Maria aos pés de Jesus e Marta preocupada em fazer tudo. Não, eu preciso arrumar, eu preciso ajeitar, eu preciso limpar, eu preciso fazer comida, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. O que nós temos que entender, queridos, que às vezes é preciso ser Marta. É preciso fazer as coisas, principalmente pelas mulheres. Filho, em casa, queridos, mulher, homem, deixa eu falar para vocês. Mulherada trabalha mais que nós. Eu trabalho o dia inteiro no pesado. Troca um dia com elas para você ver se não vai derreter. Mas é verdade. Esses dias ela brigou comigo, eu estava lá mandando uma mensagem e ela falando comigo, mas eu nem sabia o que ela estava falando, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto ela estava cozinhando, lavando a louça, mandando mensagem, cuidando das crianças. Às vezes é preciso ser Marta. Às vezes é preciso a correria. Nós precisamos fazer. Só que nós precisamos ser Maria às vezes. E estar aos pés de Jesus e ouvir aquilo que Ele tem para nós. Queridos, a louça que está lá na pia não vai sair de lá. Então às vezes deixa lá. Vai ter o teu tempo com Deus. Vai ter o teu tempo de Maria, sentada, ouvindo aquilo que Ele quer falar. Mas é se desligar. Não adianta você querer sentar lá no teu quartinho, aprender a Bíblia na tua cabeça, fica, depois que eu lavar a louça eu vou fazer isso, fazer aquilo, tirar o lixo, passar pano. Precisamos ter um tempo com Maria, aos pés de Jesus. Deus, e aí? Por quê, queridos? Porque se nós ouvirmos a voz de Deus, porque se nós pararmos para ouvir, Ele vai falar, amém? Deus fala. Alguém crê que Deus não fala? Deus fala. Se Ele falar, você ouvir, todas essas bênçãos vão te acompanhar. Aonde você pôr a mão, você vai ser abençoado. Aquilo que você fizer vai prosperar. Os animais vai prosperar. A cria dos animais vai prosperar. O problema é que nós nem paramos para ouvir. Quem dirá obedecer? Naamã foi uma pessoa que ficou desconfiada para obedecer a Deus. Quantos lembram da história de Naamã? Naamã foi até Eliseu. E ele tinha lepra. E na cabeça dele tinha assim: o profeta vai vir e vai me dizer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Nem falar com ele, Eliseu foi. Mandou o servo dele, vai lá e diz para ele mergulhar 7 vezes no Jordão e vai ser curado. Quando nós buscamos em Deus, queridos, determinadas áreas da nossa vida, nós temos na nossa cabeça como Deus deveria agir. Não é verdade? Não seria tão mais fácil se Deus fizesse aquilo que nós imaginamos? Mas se Deus fizesse isso, ia ser bem mais fácil. Nossa, já está tudo certo. E na mão pessoa a mesma coisa. O profeta vai vir, o resultado está no profeta. O que ele falar, eu vou fazer. E ele não iria obedecer isso. Mas por fim ele foi e mergulhou 7 vezes. E nós ficamos nos debatendo com aquilo que Deus manda nós fazer.
Eu fico imaginando Naamã mergulhando uma vez, nada, duas, nada, três, nada. Ele pensa, nossa, nem uma manchinha saiu. Nada. 7 vezes. Só que nós queremos obedecer a Deus e queremos que as coisas sejam rápidas. Deus, eu faço, mas tem que ser assim, rápido, pronto. Naamã obedeceu, mesmo não querendo, mas obedeceu a Deus, mesmo sem entender, mas obedeceu a Deus. Olha o que Isaías 1,19 diz, queridos. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Queridos, contra a palavra não existem jeitinhos. Se nós obedecemos, nós somos abençoados. 2019, eu fui sair com o carro e eu bati o carro. E o carro deu perca total. Nós ficamos sem carro. Andamos praticamente 1 ano de carona. O pessoal da igreja vinha, nos buscava, levava para o familiar, levava para ensaio, levava para o culto. Uma benção com isso. Mas sempre dependendo dos outros. E quem é homem sabe que depender é complicado. Muitas vezes eu não queria nem ir. Eu não vou mandar mensagem, não vou pedir. Eles sabem que eu preciso ir, mas se ninguém vir, eu não vou. Orgulho. E Deus quebrou esse orgulho nesse tempo. Depois de um tempo, o pastor me ligou. Nós tínhamos ensaio na igreja e ele falou assim: eu sei que vocês vêm aqui na igreja hoje, você consegue vir uns 15 minutos antes? Eu preciso conversar com vocês. E eu já fiquei assim: o que nós fizemos de errado? Chegamos na igreja, uma galera sentada. Eu falei, a coisa é séria. Fizemos um erro grande. E o pastor começou a falar, e ele falou assim: vocês têm servido a igreja, têm servido o ministério, e como igreja nós queremos abençoar vocês com um carro. Está aqui o carro. Nos entregaram a chave de um Monza, queridos. Monzão azul. Naquele momento, sentado na cadeira, Deus falou assim: esse carro não é teu. Ele sai fora, Satanás. Ganhei o carro é meu. Ganhamos o carro. Eu falei, o pastor falou assim: a chave está aqui, só que o carro está na oficina, não ficou pronto. Nós vamos ter que esperar uns dias, mas a chave já está aqui. Pegamos aquela chave, eu entreguei para o mecânico de volta. Eu moro na Rua dos Fundos. Então, para ir na minha casa, passo na frente da casa da minha mãe, dá a volta e vai na Rua dos Fundos. E o mecânico, muito meu amigo, ele me ligou e falou assim: viu, eu tenho que levar o carro para você. Vai lá na rua da frente, que daí eu deixo o carro lá, você dá a volta e chega em casa de carro, né? Falei, beleza. Cris, ele chegou na frente da casa da minha mãe, o carro apagou. Do nada, o carro chegou perto de mim e apagou. Ele falou, não sei o que está acontecendo. Meximos tudo, troquemos tudo, fizemos isso, fizemos aquilo. Empurramos o carro. Quando nós viramos o carro para voltar, o carro funcionando. Ele voltou com o carro funcionando para casa. Aí ele falou, não, deixa eu levar lá, vou dar mais uma olhada. Mexeu, dali 2 dias, ele me ligou, não, viu, estou indo levar o carro. Vá lá na frente da casa da tua mãe para você pegar o carro. Porque sem brincadeira, ele chegou perto de mim, o carro desligou de novo. E no meu coração eu sabia, esse carro não é meu. E eu repreendendo, é coisa de Satanás. Empurramos o carro de novo, o carro funcionou, ele voltou para a oficina. Ele falou, eu vou ficar andando 1 semana com esse carro. E ele ficou 1 semana com o carro não deu um problema. Daí ele me ligou de novo, eu estou indo levar o carro, mas eu vou levar direto na tua casa. Não vou levar nem lá na frente, vou levar direto. Ele chegou lá em casa, o carro sem freio. Ele nem parou o carro direito, o carro estava sem freio. Ele falou, eu vou levar de novo. Levou o carro e ficou mais uns dias com o carro. Arrumou o carro. Chegou com o carro, aquele dia chegou funcionando, deixou lá em casa. Eu fui para Vitimarçom, gastei 30 litros de álcool. 30 litros de álcool. Aquilo era um devorador na nossa vida. Eu fui uma vez para Vitimarçom.
encostei ele e deixei lá. E algo dizia ao meu coração: esse carro não é teu, esse carro é do Marcelo. Lá em Vitimões, você vai dar esse carro para o Marcelo. E depois eu comecei a entender que não era coisa do Satanás, era Deus que estava falando no meu coração. E eu pensei: não, esse carro está me dando problema, eu vou vender e comprar uma moto. E o Espírito Santo falava no meu coração: esse carro não é teu, esse carro é do Marcelo. Chegou um tempo, queridos, que aquilo foi tão forte no meu coração que eu falei assim: eu preciso desse carro. Mas como que eu vou chegar no pastor e vou dizer: pastor, eu vou dar o carro que vocês me deram? Falei: nada a ver. E a minha esposa começou a levantar de manhã e ela falava assim: eu sonhei que nós tínhamos ganhado um carro preto. Não, sonho, beleza. Alguns dias depois, sonhei que nós tínhamos ganhado um carro preto. E aquilo foi se repetindo alguns dias. E chegou um tempo que aquilo foi me incomodando, e o carro ficou uns 3 meses parado lá. E um dia eu liguei para o pastor. Falei: pastor, eu dei uma volta lá na China, para contar para ele. Eu não achava jeito. Eu falei assim: pastor, cara, Deus tem me incomodado e eu preciso dar esse carro. E ele falou assim: cara, se Deus mandou você dar, não segure a bênção, passe para frente. Está resolvido. Falei: bom, uma menos. E agora eu vou ligar para o mecânico, que é o Paulo, lá da igreja de Vítima, que foi ele que fez tudo aquilo, né, com o carro, ele que fez a frente e tal. Falei: Paulo, então, cara, seguinte, eu sei que a galera se juntou e nos abençoaram com esse carro, mas assim, cara, Deus tem me incomodado em eu dar esse carro. Ele falou assim: viu, é o seguinte, o dia que eu te entreguei esse carro, Deus me falou assim: esse carro não é do Tiago, esse carro é para o Marcelo. Mas eu já tinha dado para você. Falei: cara, Deus mandou dar para o Marcelo. Ele falou: então pode dar para o Marcelo, está tudo certo, pega o carro e vai lá e leva para ele. E tem mais uma coisa, eu sonhei que nós estávamos, a época era da pandemia, então nós não paramos com os cultos, nós fazíamos no pátio da cooperativa. Tinha uma escada lá, nós montávamos tudo lá em cima, os carros encostavam tudo, nós fazíamos os cultos lá. E ele falou assim: tem mais uma, eu sonhei que nós estávamos assistindo um culto dentro de um carro preto. Não sei se faz sentido para você, mas eu tive esse sonho. E cara, eu também tenho sonhado com um carro preto, está tudo certo. Ele chegou lá em casa, nós funcionamos o carro. O carro ficou na letra, depois de 3 meses parado, levou até a bateria para fazer uma transferência, não precisou, funcionou. Ele falou: eu vou na frente com ele, então vá comigo atrás e vamos lá levar o carro. Cheguei em 20, entreguei para o rapaz, dei uma palavra para ele, ele chorou e falou assim: cara, você tem 3 filhas, como que você vai fazer sem carro? Falei: Deus mandou te dar, então Deus que se vire e cuidar de nós. Entramos no carro do Paulo, viemos embora. Quando estávamos saindo da colônia, o pastor me ligou, falou assim: você está em Vitimões, eu preciso falar com você. Falei: tô. Voltamos, chegamos na casa do pastor. Ele chamou a Kelly e falou assim: há algum tempo já Deus nos tem incomodado, tem dado sonhos para a Kelly, e Ele tem nos incomodado, e nós precisamos obedecer aquilo que Ele mandou. E eles nos entregaram uma caixinha. E a Daila abriu, estava um papelzinho escrito assim: hashtag é preto, e a chave do Fiesta preto deles. Queridos, quando nós obedecemos, nós somos abençoados. É consequência. Se Deus manda, independente do que seja, queridos, eu podia ter vendido aquele carro que não prestou na minha mão e comprado alguma outra coisa. Era meu. Eu faria o que eu quisesse. Só que quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados. E mais, queridos, ainda o Marcelo me ligou alguns dias depois, falou assim: eu estou andando com um galão de 20 litros no porta-mala, faz dias, você falou que o carro gastava, eu estou andando com 50 que eu coloquei no tanque e um galão aqui atrás e até agora não gastou. Então era devorador mesmo, queridos. E ele falou: tem mais uma, como é que vocês acham esse carro funcionando? Porque o cabo de vela estava pendurado no carro, aqui nem ligado na vela estava. E o carro em momento nenhum falhou, não deu nada. Mas a grande questão está na obediência a Deus. É obedecer a Deus.
Porque nós somos abençoados. Deus quer uma obediência completa e não parcial com isso. Deus quer uma obediência completa.